Teremos uma aula agora e a nossa ênfase é um ponto do Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg foi escrito no século XVI, precisamente no ano 1563. Os nossos símbolos de fé históricos da Igreja Reformada são, a rigor, a Confissão de Fé de Westminster, conhecida de todos nós, o Catecismo Maior de Westminster e o Catecismo Menor de Westminster. Quem tem a Bíblia de Genebra, nessa versão ampliada, tem atrás. Só para eu ter uma ideia, tem alguém aqui que tem a Bíblia de Genebra? Levanta, por favor, aí, só para eu ter uma ideia. Rapaz, vários têm a Bíblia de Genebra, muito bem. É um incentivo que eu faço. Quando a sua Bíblia for ficando velhinha, porque Bíblias vão ficando velhinhas mesmo, né? Quando você for trocar de Bíblia, poderia aceitar essa sugestão? Compre uma Bíblia de Genebra, porque você terá ali comentários de 400 anos, você terá ali uma base teológica muito segura acerca dos 5 pontos do calvinismo, acerca dos 5 solas da reforma, e você terá ali o conjunto dos símbolos de fé para conhecer. Então, tanto a Confissão de Fé de Westminster, quanto os 2 catecismos, maior e menor, e eles sempre funcionam assim, com artigos, com perguntas, como essas aqui do Catecismo de Heidelberg. E nós também temos os cânones de Dort e o Catecismo, então, de Heidelberg, esse aqui. E eu firmei um propósito há algum tempo de pensar com a igreja sobre a importância do credo apostólico. E não tem outra forma senão estudar o credo apostólico. O credo apostólico no Brasil é praticado como oração, mas não convém. O credo apostólico não é exatamente para ser uma oração. Nós que viemos de lares não evangélicos, aprendemos a orar o creio, não foi assim? Ou a rezar o creio. Quem já rezou o creio? Levanta a mão para que eu possa saber. Muitos de nós. Mas o creio não é para ser rezado. O credo apostólico, na verdade, é uma definição de fé. É uma definição da igreja no período apostólico ou no período pós-apostólico, logo depois. É uma declaração de fé acerca do Pai, do Filho e do Espírito. E isso precisa ser estudado, porque isso é fundamental, faz parte da nossa base. Sem essa base fundamental, nós não podemos nem dizer que somos evangélicos. Porque o cerne do evangelho é a Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todas as coisas que a Trindade fez para a sua glória. E é para a sua glória e para o seu louvor. Então, compreender a Trindade é a base. E a Trindade quer dizer 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, um cristão precisa crer nisso. Um cristão sabe que ele é cristão quando ele crê no Evangelho. E o Evangelho está exposto aqui como credo. Então, o que é o credo apostólico? O credo apostólico é uma forma de nós demonstrarmos a nossa fé. Ou seja, é um testemunho que a gente diz, eu creio nisso. No que é que você crê? Eu creio nisso. E esse nisso são as 3 pessoas da Trindade, então. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu creio no Pai. Eu creio no Filho. E eu creio no Espírito. E o que é que Pai, Filho e Espírito fizeram e fazem? Bom, é isso que o credo explica. Vamos entender então? O objetivo nosso é
sairmos da ideia que o credo é uma reza para entendermos que o credo é uma declaração de fé. E essa declaração de fé não precisa ser memorizada como uma reza, mas ela precisa estar no nosso coração para quando a gente tiver de responder. Comecemos então? Lá na pergunta 22 do Catecismo de Heidelberg, está escrito assim: em que um cristão deve crer? Bom, um cristão deve crer, é a resposta do Catecismo, ele deve crer em tudo o que nos é prometido no Evangelho. O credo apostólico, resumo de nossa universal e indubitável fé cristã, nos ensina isso. Os textos de Mateus 28, 19, Marcos 1, 15 e João 20, 31 nos ensinam isso. Eu quero ir direto para a declaração de fé. O que dizem os artigos deste credo? Então, está escrito assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse é um ponto que nós vamos estudar. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Veja que já mudou para a segunda pessoa da Trindade. Primeiro é creio em Deus Pai, logo depois, que é a primeira pessoa da Trindade. Logo depois, creio em Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade. Que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Quem entrou aqui, quem passou a fazer parte? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. 4. Mas ainda está falando sobre o Filho. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, as coisas que aconteceram com Jesus, desceu ao inferno. Algumas versões dizem Hades. 5. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então isso mostra uma ação de Jesus enquanto estava na terra, depois quando desceu, conforme diz as Escrituras aqui, ao Hades, depois com a sua ressurreição e com a sua ascensão. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Alguém talvez perguntasse, o que ele está fazendo lá? Sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Então, vamos tentar entender isso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Então, vê só, é uma declaração de fé, de esperança, na volta de Jesus. Desde o período apostólico, espera-se a volta de Jesus. Então, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Os vivos daquela época e os que já morreram, né? Quando ele voltar. 8. Creio no Espírito Santo. Então, aqui é a definição final. Primeiro, creio em Deus, creio em Jesus Cristo e agora creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Universal de Cristo. Que igreja é essa? Temos que entender. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Então isso é o credo apostólico, deixado para que nos lembremos, deixado para que seja uma espécie de âncora para a nossa alma, deixado para as gerações compreenderem que o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sempre estiveram e estarão com o seu povo, sendo algo para se crer. Então, todas as vezes que nós compreendemos a fé em Deus de maneira credal, a fé em Jesus Cristo de maneira credal e a fé no Espírito Santo, mas de maneira credal, nós entendemos, somos crentes. Porque a relação do homem com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo pode ser muito adulterada se não for de maneira credal. Que é quando nós fazemos, ou quando o homem faz de Deus alguém que ele controla,
Aqui nós temos a definição de um incontrolável Deus. Aqui nós temos a definição do trabalho de Cristo além das nossas orações. E aqui nós temos a ideia clara do Espírito Santo como aquele que executa uma obra de poder inimaginável. Ou seja, a Trindade realmente acima das nossas limitações. Então, comecemos assim? Comecemos pensando, como é então que se divide este credo? Isso é o Catecismo de Heidelberg que explica em 3 partes. A primeira trata de Deus Pai, e veja só, e da nossa criação. A segunda de Deus o Filho, da nossa salvação. E a terceira de Deus Espírito Santo e da nossa santificação. Como ênfase, não como separação, como se fossem se excluir uma das outras, como ênfase apenas. Deus é Criador, o Filho é Salvador e o Espírito é Santificador. Quando a gente diz que Deus é Criador, a gente entende que Deus nos criou e se ausentou, ou que Deus criou e permanece preservando a sua criação. Quando a gente diz que Jesus Cristo é aqui a segunda, que é Deus Filho, que é a nossa salvação, a gente diz que Ele nos salvou e então Ele foi aos céus e se separou da gente, ou a gente entende que o Cristo das duas naturezas, a humana e a divina, se desmembrou, mas a palavra não é a melhor, se fez viver em nós, e hoje nós temos as duas naturezas também, a divina e a humana. Então, como é que o Salvador aplica a salvação? Como é que ele mantém os salvos? Está aqui no credo. Quando a gente fala que o Espírito Santo é o santificador, então qual é a ideia? O ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é colocar um conjunto de instruções para nós e se ausentar e falar, ó, aqui está, façam isso e vivam. Ou o Espírito Santo é nos ensinar como um professor ensina uma criança para que entendamos profundamente o que Deus requer de nós. Porque uma coisa é falar, vá e aprenda. A outra é, deixa que eu te ensine. Qual é o ministério do Espírito Santo? O que é a santidade em nós? É alguma coisa que acontece? Ou é algo que vai sendo desenvolvido? Se for algo desenvolvido, é por quem? É por Ele que nos santifica ou por nós que nos santificamos? O credo responde. Então vamos pensar nisso. O credo está dividido nas 3 ênfases. Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Salvador e o Espírito Santo, o Santo, o Santificador. Por que você fala de 3 pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo, visto que há um só Deus. A gente fala de Deus, mas a gente diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Catecismo responde, porque Deus se revelou em sua palavra de tal maneira que estas 3 pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Aqui é bem decepcionante para aqueles escrutinadores, mas é assim, é o indivisível Deus chamado de Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como separá-los, eles não têm como romper, nunca se romperam. A Trindade sempre foi Trindade absoluta, mas sempre funcionaram de maneira que pudéssemos compreender em forma de pessoas. Mas não tem como definir essa divisão.
porque ela é uma expressão para que compreendamos melhor Deus. Isso é didática só. Então, para nós apenas compreendemos Deus o Criador, Deus o Salvador e Deus o Santificador. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, apenas para compreensão melhor de um Deus que opera dessa maneira. Mas ele continua sendo um só Deus. Não dá para dividir Deus. Por isso não se adora separadamente. Por isso não se adora separadamente Deus como primeira pessoa, da segunda e terceira pessoa. Por isso não se adora Jesus Cristo separadamente de Deus e da terceira pessoa. E por isso não se adora o Espírito Santo separadamente de Jesus e do seu Pai. Percebe? Nós adoramos ao Senhor Deus como Trindade. É importante, porque nós temos vários desvios nesse momento para adorações particulares. É o culto do Espírito, ou mesmo a oração, muitas vezes, na oração, é muito fácil se perder no sentido de a quem é que nós estamos orando. Nós oramos sempre a Deus. Nós não oramos a Jesus e não oramos ao Espírito. Nós oramos ao Senhor Deus. Em nome de Jesus, ou seja, pelo que Jesus nos permitiu, com o sacrifício na cruz, com a instrumentalidade do Espírito Santo. Mas nós adoramos e oramos ao Senhor Deus. Tranquilo até aqui? Então essas três pessoas estão aqui nas Escrituras. Não tem como eu ler todos estes versículos, claro, mas eles estão aqui. Se alguém quiser este arquivo, depois eu disponibilizo, deixo com a Selma manda no seu e-mail se você quiser. Vamos pensar primeiramente no Deus Pai e na criação, porque vocês perceberam que a primeira ênfase do credo é: creio em Deus Pai, o quê? Criador. Criador do quê? De duas coisas, né? Dos céus e da terra. Então imaginem como é que funcionou essa criação. Em que você crê quando diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? E o catecismo responde: creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu, a terra e tudo o que neles há. Onde isso está? Nós não vamos abrir os textos, mas isso está em Gênesis 1, Gênesis 2, Êxodo 20, Jó 33, Jó 38, Salmo 33, Isaías 40. Bom, não falta texto bíblico para até Atos 14, versículo 15, para entender que Deus criou. Por que é que nós temos que entender isso? Porque é o ponto inicial do cristão, fazer a defesa do criacionismo. Veja como isso é importante. Nossos filhos não aprendem o criacionismo nas escolas. Então, nossos filhos têm de aprender criacionismo dentro de casa. Nossos filhos na escola aprendem que o mundo veio de uma explosão, o Big Bang, e que o homem veio da evolução de um animal. E só tem um lugar para nossos filhos aprenderem que Deus tudo criou ex nihilo, que é a expressão do nada. Fiat lux, do nada ele gerou a luz. E isso só o cristão pode fazer. Esse é trabalho certo para nós cristãos. Quando nós não ensinamos aos nossos filhos que Deus criou e que Ele é o Criador de tudo, e que Ele criou o tudo do nada, a gente não trabalhou bem com os nossos filhos. E agora, papai e mamãe protestante, você que é cristão há muito tempo, pensa bem nisso e leva isso a sério. É muito provável que alguns de nós não tenham ensinado o criacionismo dentro de casa. Resolve isso logo.
Aqueles que estão com os filhos pequenos, eu lhes peço, desde já, ensinem o criacionismo dentro de casa. Mas vocês só conseguirão ensinar de maneira credal. Eles não entenderão de outra forma. E quando ensinar que nós cremos no Senhor, que tudo criou, a terra e tudo o que neles há, as nossas crianças precisam entender que aquilo é a nossa fé. É assim que nós cremos. Nós não colocamos 3 ideias para os nossos filhos e dizemos, escolhe uma, filho. Nós dizemos, não existe o evolucionismo. E nós dizemos, não existe a explosão do Big Bang. E são invenções humanas, meus filhos. O que as Escrituras dizem é que Deus criou. E nós temos que levar nossos filhos a Gênesis 1, para que eles vejam ali. Então, isso é muito sério. Não perde tempo para ensinar criacionismo. Você que tem crianças ainda em período de escola. Aqueles que os filhos já passaram disso, perderam o time da história. Seus filhos provavelmente aprenderam outras coisas. E deve ter tido um trabalho muito grande para seus filhos se manterem cristãos. Porque a pressão lá fora é enorme para que ninguém creia no criacionismo. Então aqui está. Cremos em Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas nos céus e na terra. E veja a resposta do Catecismo de Heidelberg para aquela pergunta que eu fiz no começo. Deus criou tudo e se ausentou? Porque isso seria uma espécie de teísmo aberto ou fechado, mas um teísmo. Eu creio em Deus, que criou todas as coisas, mas agora deixou para que eu decida o que eu quiser na minha vida. Isso chama-se teísmo. Às vezes caminha para um deísmo. Eu não tenho tempo para explicar agora essas diferenças, mas eu queria dizer para os irmãos que o que nós cremos é no Deus que tudo criou e que tudo sustenta e preserva. Então não é um Deus que se ausentou da sua criação, mas permanece como Rei absoluto, dirigindo pelo poder da sua égide de Rei soberano. Algum tempo atrás, eu tive uma discussão num programa de televisão, o Novejão Só, em que o oponente dizia que Deus havia criado tudo, mas que depois nós somos livres para fazer o que quisermos da nossa vida. E eu dizia a ele, nenhum cabelo cai da sua cabeça sem o comando absoluto de Deus. E é estranho para as pessoas essa palavra, mas é assim que é. Eu cheguei a brincar com ele. Qual é a cor da sua camisa? Era rosa. Qual é a cor da minha camisa? Era rosa também. Falei, até isso Deus coordenou. Ele falou, não, isso é só uma escolha sem importância. Ok. Se essa é uma escolha sem importância, o que não é uma escolha sem importância? Agora é só uma escolha de camisa, mas quando tiver de escolher entre o certo e o errado. Então você não administra as escolhas que Deus tem. As nossas escolhas são debaixo daquilo que nós observamos como 3 vontades de Deus, que nós já estudamos aqui em outro momento. Pode ser vontade preceptiva, pode ser vontade relativa e pode ser vontade absoluta. Numa dessas 3 vontades, nós estamos. O fato é que nada, absolutamente nada, foge ao controle de Deus, o Deus sustentador. Isso é crer em Deus, Criador dos céus e da terra, de maneira credal. Veja o que mais o texto aqui do Catecismo diz. Porque diz que ele ainda sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Ele é também meu Deus e meu Pai, por causa de seu Filho, Jesus Cristo. Nele confio de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para o meu corpo e para a minha alma. E que ele transformará em bem todo o mal que me enviar nessa vida conturbada. Tudo isto ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como Pai fiel.
Essa é a declaração de Heidelberg em relação ao poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, sustentador e preservador de tudo. E eles, inclusive, fizeram uma espécie de declaração de fé. Olha, nesse Deus perfeito nos seus atos, eu creio. E creio até quando as coisas não vão tão bem para o meu lado. Crer em Deus quando tudo vai bem, quase não exige fé. Mas crer em Deus quando tudo vai mal, exige muita fé. Quando é que tudo vai bem? Quando o chão é tranquilo, quando não é liso. Quando é que tudo vai mal? Quando tem pedras pelo caminho. Crer em Deus quando tudo vai bem é quase andar num lançante, em ponto morto, numa banguela. Mas crer em Deus quando tudo vai mal é subir uma ribanceira em marcha reduzida. A velocidade é diferente, tudo é diferente. Quem anda e pilota e dirige sabe a diferença de soltar um carro morro abaixo e de subir um morro íngreme. Então, na velocidade e na lentidão, eles dizem, nós cremos. Isso é crer em Deus de maneira credal. Tranquilo até aqui? Isso é 1563, para que a igreja daquela época compreendesse o que era Deus, o Criador de todas as coisas. Mas ali no meio do texto tem uma ideia que precisa ser desenvolvida, que é a ideia da providência. O que é o Deus da providência? Nos dias atuais, é muito importante estudar a providência. E por quê? Porque nós estamos vivendo tempos de que uma outra palavra se insurgiu, meio como um parasita, chamada de prosperidade. E nós, como igreja, instituição protestante, pregamos a providência de Deus. E qual é a diferença entre a providência e a prosperidade? Uma vez que as duas, aparentemente, são benefícios para mim, não é? Eu vou fazer a diferença das duas para você. A diferença entre providência e prosperidade é a sua origem. É onde nasce o conceito. Prosperidade nasce no coração do homem. É o que o homem quer. O homem diz, eu faço isso e quero isso. Faço um propósito com o Senhor, faço uma campanha para o Senhor, faço alguma coisa para o Senhor em troca disso. E eu quero. É meu e eu quero. Isso é prosperidade. Providência é quando a origem não é o coração do homem, mas a origem é a vontade soberana de Deus. Então, enquanto a prosperidade é uma busca, uma exigência, às vezes, por alguma coisa que eu quero, a providência é o entregar aquilo que muitas vezes eu nem pedi. A prosperidade tem um limite. A prosperidade é, Senhor, eu quero isso, faz isso para mim. A providência é a entrega daquilo que eu muitas vezes nem soube pedir. Então nós somos defensores da providência ao invés da prosperidade, porque entendemos que o coração do homem não é sábio o suficiente para pedir as coisas que ele precisa, e que a vontade de Deus é santa, boa e agradável o suficiente para que confiemos que aquilo que Deus tem para o seu povo, Ele dará. Isso é crer na providência. E é isso que eles pensaram em 1563. Veja como. O que é a providência, então, no catecismo? É a força do Deus Todo-Poderoso e presente. A força toda poderosa ou do poderoso Deus e presente. Com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas, plantas, chuva e seca. Anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida,
saúde e doença, a riqueza e pobreza, todas as coisas, não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Crer em Deus, Criador de todas as coisas, e providencialmente cuidadoso de todas as coisas, é crer assim. Então, nessa hora, o grande dilema é: o que eu sou como pessoa e o que eu administro como ser humano é o que Deus quer para mim? Ou o que eu tenho e vivo e administro não é o que Deus quer para mim, mas o que me restou depois de tudo o que o diabo me tirou? O que eu sou e tenho e administro é da provisão de Deus? Ou o que eu tenho e administro e sou é um pouquinho do que ainda consegui manter, porque o diabo está tentando tirar de mim minha família, meu emprego, meu dinheiro? Essa é uma reflexão profunda. O que eu e você somos como pessoa é o que Deus deu para que sejamos como pessoa? Ou o que nós somos é alguma coisa contra a vontade de Deus? Então a ideia do credo é que o que nós somos é o que Deus quer que sejamos. E o que temos, inclusive, é o que Deus quis nos dar. Reverendo, mas eu gostaria que fosse diferente. Mas foi o que Deus quis dar. Reverendo, o amanhã pode ser diferente? Se o Senhor quiser. Inclusive, tanto para melhor quanto para pior. Reverendo, o meu futuro reserva coisas boas? Eu não sou vidente. Eu gostaria que sim. Mas quem vai executar isso nas nossas vidas é o Senhor e sua providência. Foi isso que eles entenderam. Por isso a vida de um cristão deve ser a vida mais tranquila do mundo. Porque todas as coisas acontecem de acordo com a sua soberana vontade. Seja andar sobre um lugar sem problemas, ou andar sobre um terreno escorregadio, liso ou pedregoso. E até mesmo as coisas que são aos nossos olhos entendidas como males, Deus pode transformar em bem. Foi assim que eles entenderam. Então, eu louvo a Deus pelos credos, porque os credos, eles mostram como é que o povo vivia, porque o povo vivia sob perseguição nessa época, mas vivia dessa maneira. Veja o que diz a pergunta 28. Para que serve saber da criação e da providência de Deus? Agora é que vem a parte prática e importantíssima para a vida cristã. Para que tenhamos paciência. Eu conversava com uma criança de 12 anos, algum tempo atrás. E ela dizia para mim assim, eu perguntei a ela, era uma mocinha, e eu perguntei a ela, você é feliz? Ela falou, não sou. Eu sou a mais baixinha da minha escola. Eu sou a segunda mais baixinha. Tinha uma mais baixinha que ela. Eu sou a segunda mais baixinha da minha escola. E eu não gosto do meu corpo. Todas as minhas amiguinhas já são mocinhas. Eu não. Dilemas de pré-adolescentes. Pois bem, ela tinha 12 anos. Ela não tem mais 12 anos. Agora ela tem 14 anos. Como é que vocês acham que ela está agora? 2 anos depois. Deus desenvolveu o seu crescimento. Ela cresceu. Em um determinado dia, eu perguntei, brincando com ela, você não está mais tão baixinha, né? Ela falou, não, agora eu sou a quinta mais alta.
Importante, né? Muito importante. Falei, pois é, como Deus faz milagres. Porque você era a segunda mais baixinha e agora é a quinta mais alta. Quantas meninas tem? Umas 20 mais ou menos, mas então Deus fez um milagre mesmo, porque ela estava feliz por isso. Um dia, ela não vai achar mais isso importante, mas nesse momento ela acha. Bom, porque com 12 anos, nem sempre se tem a paciência para esperar Deus fazer as coisas na sua vida, né? Ok, aí a gente diz, mas isso é uma criança de 12 anos, né, que não sabe esperar. Bom, paciência vem do nada? Não é possível que aquela criança impaciente aos 12 anos se torne numa pessoa hiperansiosa aos 15, aos 18? O que é que precisa ser trabalhado naquela criança? Pois é isso que o credo ensina. Crer na providência é crer em coisas superiores às nossas expectativas. Eu duvido que aquela adolescentezinha imaginava chegar a ser a quinta mais alta da sua classe. Duvido. Ela só queria ser igual às outras, né? Mas o Senhor quis fazer isso. A paciência, ela é aprendida, diz Tiago. Você não passa a ter paciência como que pegar uma cor do sol. Você passa a ter paciência exercitando perseverança, fazendo as coisas que se deve fazer. Então, fazer as coisas que deve fazer é exercitar a esperança em Deus. Existe uma diferença entre esperança e ansiedade. A ansiedade está baseada no meu coração, mas a esperança está baseada na vontade de Deus. Tem muita gente muito ansiosa hoje. É porque está com o foco errado. Eu sei que pode ter até o aspecto patológico. E eu respeito demais. E eu encaminho pessoas para os profissionais das ciências humanas. Acho importantíssimo termos psiquiatras, psicólogos, sociólogos. E nós trabalhamos juntos nisso. E eu sempre encaminho para profissionais cristãos, sempre que possível, mas sempre encaminho acreditando no que vem dos estudos da ciência, tudo a favor da glória de Deus. Mas todas essas ciências juntas ensinam que quando a confiança está em Deus, o nível de ansiedade diminui. Porque aí se crê no que Deus vai fazer. Mas a ênfase aqui é, para que serve saber da criação e da providência? Para que se tenha paciência. Viu? A paciência, e eu um dia conversando, 2 vezes eu apliquei isso agora em não muitos dias que se passaram. A frase é a seguinte, a gente não pode colocar data naquilo que é tempo de Deus. Às vezes nós dizemos e pensamos e queremos com boa intenção algumas coisas para algum momento. E nós gostaríamos muito que Deus respondesse naquele momento, ou que as pessoas respondessem naquele momento. Mas isso nem sempre é o tempo de Deus. E entender isso não é fácil. E precisa ter paciência para esperar naquilo que é o tempo de Deus. Só pensa nisso, se for possível aplicar em alguma coisa, aplica. A resposta aqui do Catecismo de Heidelberg, para que tenhamos paciência em toda adversidade e mostremos gratidão. É possível mostrar gratidão mesmo em meio às adversidades? Às vezes é. Às vezes nós só precisamos de alguém que nos ajude a ver aquilo que não estávamos vendo. E às vezes até a esperar mais em Deus do que de nós mesmos ou de alguém. Boa parte das nossas frustrações vem do fato de esperarmos coisas de alguém ou de circunstâncias. E há uma razão, inclusive, nisso. Às vezes, acordos, pactos feitos, pactos rompidos, frustrações. Mas ainda assim, há um Deus sobre todas as coisas, que deve ser compreendido como o Deus de tudo e de todos. Então,
gratidão na adversidade e também na prosperidade, para que quanto ao futuro tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma nos pode separar do amor dele, porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que sem a vontade dele não podem agir nem se mover. Eu fiz um cumprimento há uns dias atrás a uma pessoa, a umas pessoas na verdade. Eu cheguei no JMC e o JMC é o nosso seminário, e estavam lá assentados reverendo Jorge Canelhas, meu digníssimo professor e mestre, meu irmão Daniel Santos, nosso colega e meu mestre também, no Jumper, e o reverendo Jonatas Abdias Macedo, capelão do Mackenzie e professor também do JMC. E eu os cumprimentei dizendo assim: que alegria encontrá-los nas garras do leão de Judá. Eles dão um sorriso meio amarelo assim, mas fica pensando, não, como assim nas garras do leão de Judá, né? Como é estar feliz e descansado nas garras do leão de Judá? Porque nem sempre a gente tem a ideia de que o leão de Judá nos guarda. Agora, ele nos guarda com garras que assustam. Garras sempre assustam, mas a nós não. Porventura nós temeríamos as garras do leão de Judá? Não. Por quê? Porque seguros estamos nele ou nelas. Quem é que tem que temer as garras do leão de Judá? Os inimigos de Deus. O povo dele não. Então aquilo que assusta as pessoas, imaginem as garras de um leão como são poderosas, a nós são proteção. As garras são mortais, mas para nós são vida. Essa é a provisão de Deus. Quando nós entendemos o Senhor dessa maneira, o Senhor Deus não nos assusta. E até as suas garras são um benefício para nós. Então quando eu digo, que bom encontrar você nessa manhã, nessa igreja, nas garras do leão de Judá, não é para que essas garras perfurem a você, é para que essas garras lhe protejam. Isso é Deus. E essa é a maneira credal de conhecer o Senhor, tanto na adversidade quanto na prosperidade, para que tenhamos a firme confiança de que nada pode nos separar, de que tudo está nas suas mãos, de tal maneira que tudo acontece sob a sua vontade. Reverendo, mas eu não estou feliz definitivamente com a minha vida. Filho, a felicidade ou a infelicidade quase todas as vezes estão relacionadas às circunstâncias da vida. Existe algo que é superior à felicidade da vida, chama-se bem-aventurança. E a bem-aventurança é aquele estado que é quando o coração do homem, apesar das circunstâncias, está bem. Então, se há alguma coisa a caminhar do ponto de vista da busca pela felicidade, é passar de nível. É sair do nível da felicidade por si só para o nível da bem-aventurança. Qual é a bem-aventurança mais adequada para as nossas vidas? Crer em Deus. Crer em Deus como Criador e sustentador de todas as coisas. Mas, reverendo, minhas orações ainda não foram atendidas. Talvez nunca serão. Mas, reverendo, como é que eu vou viver bem? Vai viver feliz com as suas orações não atendidas. Mas, reverendo, eu sinto que falta alguma coisa. Não falta nada. Quem tem o Senhor Deus como seu Criador e o Senhor Jesus como seu substituto, Salvador, e o Espírito Santo como santificador da sua vida, tem tudo. Não, reverendo, mas eu preciso de algumas coisas ainda. Olha, só terá o que Deus quer que tenha. Mas, reverendo, então eu deixo de orar, paro de orar? Não. A gente ora pelas coisas que Deus quer fazer. A gente pede e clama por uma vida inteira, mas ao final a gente sempre diz, seja feita a tua vontade,
Contudo, seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Mas, reverendo, eu vou continuar em oração. Continue, tomara que isso não lhe gere uma ansiedade, uma úlcera. Não fazer das nossas orações base das nossas doenças é uma sabedoria também. Porque alguns acham que orações não podem gerar males. Algumas geram. Porque a insistência em alguma coisa é tão grande que termina lá no final numa frustração. Sabe só quando nossas orações nos frustram? Quando Deus, por sua rica misericórdia, não nos atende. E a gente pode pensar, mas eu queria que fosse diferente. Mas graças a Deus, foi da forma que é. Isso é crer em Deus de maneira credal. Então, esse é um ponto bem profundo. São 11h05, eu gostaria de parar por aqui. Nós hoje iremos só até as 11h15. Eu gostaria de abrir agora para perguntas. Eu vou trabalhar o Filho e a salvação, porque é bem longo. Vou mostrar apenas os slides para vocês, mas eu preciso de uma aula inteira para isso. E hoje não daria para trabalhar. Quero ficar aqui no Deus Pai e nossa criação. E quero abrir para que nós possamos conversar um pouco, meus irmãos, sobre isso. Sobre a compreensão desse Deus e Pai. Sua vontade, seus absolutos. Exercício de uma fé contra as expectativas. Exercício do perdão para com situações e pessoas. Como viver diante do Senhor providente, como o Catecismo de Heidelberg diz, mas com nosso pensamento, porque nós somos seres lógicos. Como viver? Quero deixar para que os irmãos tenham a liberdade para perguntar, para tirar dúvidas. E vocês podem ter total liberdade para isso, viu, meus irmãos? Nós estamos em sala de aula. Não se preocupe nem se a pergunta não for clara ou alguma coisa assim, mas tenha total liberdade mesmo. Só vou pedir que os irmãos tragam um microfone, se nós tivermos. Temos? O Michael já está trazendo. Por favor. Pode ir formulando a sua pergunta e tenha liberdade para fazer. Não chegou ainda esse ponto, mas eu estava lendo ali que Jesus foi ao Hades. Eu não entendi isso, porque pelo meu conhecimento, não sei, Jesus morreu e depois ressuscitou. E lá no credo fala que ele foi ao Hades. Eu não sei onde existe isso, como que foi isso daí, eu fiquei em dúvida. Acho que vamos ter que esperar a aula sobre Jesus. Eu vou explicar, mas realmente eu não posso explicar agora. É longa a explicação. É base de teses. E nós temos pelo menos 3 hipóteses. Uma hipótese seria que só o Espírito foi, a outra que ele foi, e a outra que Hades é o que está aqui. Nós temos uma posição, mas eu vou dá-la lá na aula sobre Jesus. E é importante entendermos, mas eu preciso de tempo para explicar. No cena dos próximos capítulos, exatamente. É muito importante, nós vamos entender. Possivelmente nós vamos gastar bastante tempo nessa aula. É importante, a pergunta é importante. Mas me permitam responder lá, porque tem que entender dentro do conjunto do ministério de Jesus. E se eu enfatizar só o Hades agora, vai ficar um ponto fora da métrica do que foi o Salvador. Tá bom? Se você me permitir. Mas eu lhe aviso quando tiver essa próxima aula. Bom, é a nossa próxima aula conjunta. Vai estudar Jesus Cristo e a sua descida ao Hades. Jesus Cristo, talvez eu coloque até o tema da aula. Jesus Cristo foi ao inferno? É uma dúvida que talvez muitos tenham, né? Tá bom? Mais perguntas que eu possa responder?
Daniel está aqui. Pastor, esse grande abismo que existe entre a providência, que separa a providência e a exigência. Uma certa feita eu vi um televisivo falando, quando pedimos alguma coisa, se for da vontade de Deus, anulamos a oração. Isso foi ratificado depois, eu vi esse programa e depois vi um livro de um professor do Mackenzie, ele tecendo também esse comentário do televisivo. E como o senhor nos orientaria hoje a romper com essa cultura que está impregnada nas igrejas brasileiras, do imediatismo, todas essas questões que envolvem as exigências, eu determino, eu declaro, eu tomo posse, coisas desse tipo. Uhum. Eu tenho falado de algo que ainda não está bem escrito, é novo, faz parte de um estudo que eu tenho junto com um grupo de estudo mesmo, que está estudando o chamado trânsito religioso, chamado turismo religioso dos nossos dias. Então, eu vou tentar explicar isso. Por que é muito comum essa busca por uma oração atendida, que se quer que Deus atenda aquela oração. A nossa matriz cultural vem do catolicismo romano, e nós fomos ensinados a irmos à missa e a fazermos as nossas petições. A missa é um ritual, ela vem de uma estrutura que nós chamamos de templista sacrificial dos judeus, dos séculos ali próximos de Jesus. Então a missa é um sacrifício no contexto católico apostólico romano. Então, como a missa é um sacrifício, tanto é que tem um sacerdote lá, padre chamado de sacerdote, então não nos cabe praticamente nada naquilo que é a missa, que é o sacrifício. Então, o que nos cabe são as petições, são as orações e as buscas pelas bênçãos materiais e coisas assim. Bom, essa é a nossa estrutura católico-romana. A partir dos anos 70, com a inserção no mundo cristão brasileiro das igrejas neopentecostais, e então uma igreja neopentecostal, imaginem as primeiras que surgiram, elas surgiram não com gente que fez pública profissão de fé, não com gente que fez o batismo cristão, não com gente que fez uma declaração pública de que era crente, mas com pessoas que estavam desanimadas com a fé católica, porque o catolicismo ele vem num declínio muito grande no Brasil já há muitas décadas. E então pessoas que estavam desanimadas em fazer orações para Nossa Senhora Aparecida, ou para Santo Expedito, ou para Santo Edivir, os santos que estão na cultura católico-romana, e que as pessoas começaram a ver, mas eu faço essa reza para a imagem e eu não sou atendido. Então essas pessoas começaram a ouvir nos canais de televisão, tipo, vem para cá, peça aqui que nesse ministério acontece. As pessoas foram num movimento de manobra. E essa manobra é de milhões de pessoas, milhões mesmo, que começaram a esvaziar os templos católicos e a encher os templos evangélicos. E o que era o grande chavão do contexto evangélico? Faz o voto, faz o propósito e receba a tua bênção. Então lá, antes era uma reza a uma imagem na parede. Agora era um acordo, um pacto. Mas qual era a parte dessas pessoas no pacto? A oferta, o valor, o dinheiro. E qual era a contrapartida? Uma promessa. Deus vai te dar 4, 5 ou 6 vezes mais. E então, as orações passaram a ser assim, Senhor, eu quero isso, isso, isso. E eu estou entrando com a minha parte. Está aqui. Esse é o meu voto, esse é o meu sacrifício. Note que o que era o catolicismo romano, a missa como um sacrifício, agora virou a minha oferta, ser o sacrifício. Então, continua-se a sacrificar-se,
na igreja neopentecostal. Só que, num acordo de bênção. Então, isso fortaleceu muito o conceito de ora que melhora, determina que Deus ouve, exija que Deus dá. Porque, ora, eu fiz a minha parte, como é que Deus não faria a dele? Qual que é o ponto? O ponto é que Deus nunca prometeu isso. O ponto é que Deus nunca exigiu que pessoas dessem uma parte do seu dinheiro para que ele lhes desse 4 ou 5 vezes mais. Nunca existiu no contexto de mundo da religião cristã isso. Foram esses criativos desses últimos tempos que inventaram isso. Eu acho que para enriquecerem à custa do egoísmo do povo. O povo começou a falar, lá na Igreja Católica a gente não tem essas bênçãos, mas aqui a gente tem, porque o bispo, porque o apóstolo disse que a gente teria. Infelizmente, a grande maioria não atingiu a bênção. Um ou outro atingiu, mas a grande maioria, só o que fez foi enriquecer essas igrejas, transportando a sua oferta, ou o seu dízimo, para os cofres. E essas igrejas se tornaram patrimônios enormes, comprando até redes de televisão, ou imóveis, ou tudo o que nós sabemos que é o tesouro delas. E o povo está sem. Aquilo que o povo entregou para essas igrejas não tem nem o direito de cobrar de Deus, porque entregou para essas pessoas. Achou que estava entregando para Deus, mas entregou na conta dessas pessoas. Então nós estamos vivendo no Brasil um grande engano que é próprio de países em desenvolvimento, quando as coisas não vão muito bem, emprego, saúde, educação não vai muito bem, e alguém diz assim, mas eu tenho a solução para a sua vida. E boa parte do povo brasileiro que enriqueceu as igrejas evangélicas, o fez como se fosse uma loteria. Não fez nada diferente de ir lá na banca e fazer a sua mega-sena. Só que colocou em uma igreja. Como igreja não é casa de apostas, como igreja não é alguma coisa e também não é um plano de saúde, igreja não é um plano de previdência, essas pessoas ficaram sem a saúde, sem a previdência, só com a frustração. Então esse grande número de pessoas hoje, grande número muito frustrado, ele não aguenta mais aquilo. Porque ele não aguenta mais o pastor falar, faz o seu voto, faz o seu sacrifício, porque o voto é sempre dinheiro. Por que será que o voto é sempre dinheiro? Né? Claro, porque o dinheiro interessa a essas igrejas. Por que o voto não é só um compromisso? Por que o voto não é um propósito de alma, de adorar ao Senhor? Por que o propósito não é a luta contra o pecado? Por que o propósito não é a educação dos filhos? Por que não é? Por que o voto é sempre dinheiro? Porque interessa a eles o dinheiro. Não interessa nem a fé. Então eu tenho insistido, e eu sou muito duro com isso, e vou ser cada vez mais duro com isso, que interessa aos grandes patrimônios evangélicos brasileiros hoje que as pessoas não tenham fé, mas tenham dinheiro para dar a sua oferta. Enquanto existir pessoas sem fé, fazendo oferta em negócio com Deus, essas igrejas permanecerão. E permanecerão achando que estão fazendo o certo. Pois bem, mas estão fazendo o errado. Quando eles descobrem isso, eles percebem, estão me enganando aqui. Então eles saem desses templos. E essa é a minha orientação. E essa é a orientação da igreja protestante. Abandone enquanto pode, porque você não vai mudar aquela instituição. Aquela instituição vai continuar a fazer mal a todos os que não tiverem fé. Mas quem tem fé tem que sair. E obviamente quem tem fé não vai voltar para a Igreja Católica Romana. E vai precisar encontrar uma igreja para expressar a sua fé. E quando encontrar essa igreja, provavelmente será ensinado que a vontade de Deus é superior à nossa vontade. Porque tanto lá no catolicismo quanto no neopentecostalismo é ensinado que o homem tem a vontade e que ele pode exigir de Deus e que se ele fizer o sacrifício, Deus vai honrar. Só que Deus não promete isso. Então, enquanto Deus não prometer isso, não há o que esperar. Então, o meu ponto é muito simples. Nós temos um desvio de conduta na oração, porque uma grande massa
foi ensinada assim. E nós precisamos ensinar, corrigir, na verdade, que a vontade de Deus é boa sim. Nós temos a ideia, a minha vontade é boa, a de Deus é boa se for igual à minha. Essa é a nossa ideia. Eu sei o que eu quero, eu sei que eu estou pedindo o que é certo. Eu vou ver se a vontade de Deus é boa se Ele me atender. Mas a vontade de Deus é boa até quando Ele não me atende. Por quê? Porque o eixo referencial não sou eu, é Ele. Então, quando eu oro ao Senhor, eu oro dentro da minha visão. Mas veja que eu até levantei a mão. O Senhor é mais alto do que eu. O Senhor habita nos altos céus. E o Senhor de tudo e a tudo prescruta. E eu não. Então, quando eu oro, Senhor, me faz andar por aquele caminho, eu não sei o que tem naquele caminho. Às vezes o Senhor diz, não é por aquele caminho, filho, que você vai andar. Agora, quando eu oro, eu, na minha visão, penso, não, mas é para lá que eu vou andar. Mas Deus diz, não, ali não tem porta, filho, a porta é lá. E aí Deus não atende a minha oração. E isso não deve gerar em mim uma frustração, isso deve gerar em mim uma gratidão. Senhor, que bom que o Senhor não atendeu a minha oração, porque ali eu ia bater a cara na parede. Mas esse entendimento é o entendimento da fé. E esse entendimento não é ensinado no catolicismo romano e não é ensinado no neopentecostalismo. Ok? Então, o ponto é que a teologia reformada enfatiza a soberania de Deus como um dos nossos valores, para que nós cristãos amemos ao Senhor e a sua vontade. Nós não deixamos de fazer as orações, mas as nossas orações não determinam a vontade de Deus. Tranquilo? Eu vi tocar a campainha, não sei se é a primeira ou a segunda. Primeira. É a primeira? Primeira. Então temos 2 minutos ainda. Presbítero Francisco Valdir. O senhor disse que a prosperidade nasce no coração do homem. Há trechos na Bíblia que a aquisição material é dada como prosperidade. Prosperidade material, claro. E também a palavra prosperidade pode ser entendida como também bênçãos espirituais. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso. Sim. Quando eu estou falando de prosperidade nos dias atuais, eu estou falando basicamente da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, nesse momento, ela é baseada em três fundamentos. Um deles é que o homem ele entra em batalha espiritual contra o diabo e vence. Que o homem cristão, vamos dizer, evangélico, moderno, é dirigido pela palavra de uma autoridade espiritual, um bispo, um apóstolo, e este tem o poder de invocar as bênçãos materiais em favor da pessoa, mediante a sua oferta. Sem oferta, nunca tem bênção, mas com oferta tem. É nesse sentido. Então, isso quando está no coração do homem que se assenta na igreja, em uma destas instituições, é isso que eu chamo de prosperidade, a teologia da prosperidade, que é acreditar que a nossa luta é contra o diabo, acreditar que aquele homem que está lá em cima, naquele púlpito, templo, palco, alguma coisa assim, é uma autoridade ungida do Senhor, investida de autoridade tão papal quanto era lá na Igreja Católica Romana. Lá tem um papa. Aqui, esse bispo, ele é infalível. E o que ele diz, o que ele administra é o benefício, vamos dizer, a prosperidade material da pessoa, mediante esse acordo. Traz a sua oferta, porque esse ministério vai honrar, tal, né? Então é isso que eu chamo de prosperidade. Por quê? Porque esse mecanismo da teologia da prosperidade, e com isso eu até concluo a ideia, essa prática eu chamo de neocatolicismo. Então, na nossa opinião, desse grupo de estudo, não existe neopentecostalismo. Existe um neocatolicismo, de pessoas que migraram de uma instituição para outra, sem se converterem como massa. Tem pessoas convertidas lá, mas como massa, eles não precisaram fazer pública a profissão de fé,
Não precisaram confessar seus pecados, não precisaram assumir um compromisso com Deus, eles fizeram apenas estão fazendo ainda um negócio. E isso é o neocatolicismo. Então, nós não reconhecemos essas igrejas da teologia da prosperidade, por entendermos que elas têm ensinos que não são os cristãos, que dão a Deus a honra e a glória devida a Ele, né? Então, não é só no termo morfológico ou etimológico da palavra, né? Porque a prosperidade, inclusive, Deus tem a sua prosperidade. Mas eu não uso a palavra prosperidade para não confundir. Por isso, usamos de maneira credal a palavra providência. Ok? Última pergunta da Sueli. Nós temos pessoas que eu tenho na família, como exemplo, do nosso meio, tá? Pessoa da minha família que se converteu nessa igreja e hoje está nesse grupo. E uma vez eu questionei com uma pessoa de Deus sobre isso, e o que essa pessoa me explicou é que a pessoa já tem dentro de si essa questão do materialismo. Então, eles vão para essas igrejas, às vezes do nosso meio, por uma fé que não estava acertada, e também porque essa pessoa ama escutar isso. Você merece, você tem direito, você vai alcançar. Então, essa pessoa já é materialista e quer escutar isso. O que ele escuta lá é o que ele quer escutar, Sim. não o que Deus quer falar para ele, que é o que as nossas igrejas ensinam e muitas vezes é contra a nossa vontade. Mas Deus fala, e também a questão de que Deus responde de 3 formas, que eu ensino para as crianças, né? Que as nossas crianças, graças a Deus, já estão aprendendo desde pequeno aqui. Sim, não, espera. E esse não vai aparecer para nós, por mais santo que a gente se ache, ou por mais que a gente ache aquele membro de Deus tão dedicado, ele vai receber não. E é onde o crescimento precisa agir. Exatamente. Né? E nós devemos ser tão agradecidos ao Senhor no sim, quanto no não. Amém.